as relações, né, lá da quadra fechada, né? Então agora a gente tem que ver justamente o espectro, né? Então vamos lá. Então de novo, né, eu vou antecipar, de novo eu vou ter que usar a projeção de SO, né, para dar conta da supersimetria no espaço-tempo. Então agora eu vou ter, portanto, dois setores, né? Quer dizer, 4 setores, mas todos eles com dois lados, né? O não e o tio. Então, a minha projeção de SO agora, né, ela fica no setor de Navier-Stokes, né? Eu vou ter, bom, aí depende se é o tio ou não tio, né? Eu vou ter aquele carinha, que é como usual, né? Vou ter o tio. E no Ramon aqui também. Vai ter a minha gama 11. Ah, bom, aqui eu vou ter aquela história. Eu vou deixar em aberto, né? Pode ser mais ou menos. Daqui a pouco a gente vai ver aí a ideia, né? FL tio, que é mais ou menos gama 11 menos 1 de tio. Bom, quem é B e quem é o D, igual o equivalente tio, né? O B é aquele operador somatório em R, de meio até infinito, D menos R, DR, né? E o tio, né? E o D somatório em N, 1 até infinito, D menos N, dN, e o respectivo tio. Então vamos lá. Então novamente, o que eu vou olhar? Eu vou preservar de novo só os caras que forem mais um, né, de alto valor, né, desses operadores aqui, tanto tio quanto não tio, né? Então já vou assumir isso. Então vamos pegar, por exemplo, o espectro no primeiro setor aí, que é os dois lados Navier-Stokes, né? Então vamos pegar o TAC, né? O TAC, já falei que era TAC. Vamos pegar aqui o primeiro, né? Novamente eu estou suprimindo K, tio, né? Então, esse cara ele tem massa quadrada igual a menos 4. Okay? E, então, portanto, ele é o TAC, né? Só que quando eu olho, eu vou usar a seguinte notação, né? Eu tenho alto valor, né? Vou considerar os altos valores desse cara aqui nesse lado do meu quadrinho. Esse cara tem alto valor, menos 1 e menos 1. Então, está fora. E esse cara é o TAC, né? Mas ele saiu fora, porque ele tem alto valor menos 1 do meu lado. Qual é o outro? Bom, o próximo, lembra que eu tinha que ter, bom, obviamente eu vou aplicar o quê? Eu vou aplicar os meus operadores, né? Só que eu tenho que ter aquele vínculo que NS o N tem que ser igual a N tio, né? Então, como N tem que ser igual a N tio, o próximo que eu posso aplicar é o quê? É B e B, né? Que é para ter o 1. E se eu aplicar o alfa e o alfa, né, aí eu vou ter 2. Né? Então eu tenho que aplicar o B e o B. Né? Então vamos lá. Então o próximo na lista aí é o B menos 1,5 Mi, né? Eu vou botar esse contato assim, né? E o produto aqui com o B tio Mi menos 1,5, 0 tio. Okay. Então esse cara ele vai ter massa quadrada
igual a zero. E ele tem autovalor 1, 1. Então esse cara passou no teste. Daqui a pouco a gente vai ver quem ele é, mas esse cara passou no teste. Ok? E eu vou parar como sempre no setor de massa zero. Obviamente que eu posso continuar aí, né? Mas em geral eu passo no setor de massa zero, porque em geral não interessa mais. Ok? Bom, o próximo setor é o Neves-Schwarz-Ramon. Então, Neves-Schwarz-Ramon, eu vou considerar, bom, o primeiro cara é o primeiro meio, lembra? Só um minutinho, deixa eu escrever. Eu vou chamar ele de psitil. Esse psitil é o zero-til-Ramon, tá? Porque ele é um férreo, né? Lembra que o vácuo no setor de Ramon é um férreo, né? Então, aqui mudei a notação, em vez de chamar de zero-Ramon, chamo de psitil, tá? Para dizer que ele é um férreo, ok? Só que lembre que nesse setor aqui, a diferença entre os dois tinha que ser menos meio. Não era mais, no Neves-Schwarz era N igual a N. Aqui é um N menos outro igual a menos meio, né? Que é justamente o que eu estou mantendo aqui. Eu tenho que ter um zero aqui e menos meio, ok? Então tem que manter isso daí. Esse carinha aí, esse cara aqui, ele tem massa quadrada zero. Se vocês usarem aquelas relações que eu escrevi no final da aula passada, vocês veem isso, né? Que hoje de manhã, né? Que m ao quadrado é igual a zero. E além disso, ele tem alto valor lá do GSO, então esse cara também é bom. Se mantém. Ramon Neves-Schwarz é o contrário. Ramon Neves-Schwarz é o contrário. Então, você vai ter o zero, o possível, não, né? Produto tensorial com o B, mi, til, menos meio, zero. Né? Okay? Esse cara também tem massa quadrada igual a zero e ele também passa no teste. No teste não, na projeção. Okay? E por fim, Ramon. Ramon. O setor de massa zero aí é o psitil, que é o vácuo, né? Esse cara tem massa zero e ele também passa no teste. Okay? Então, quais são, né, esses são os estados que passam no teste. Então, primeiro, o TAC não foi para o buraco. Né? Então, isso é um bom sinal. Okay? E aí, portanto, no setor de massa zero, então, né, eu tenho esses estados aí. É aquele estado ali, né? B menos meio mi, B menos meio til mi, é o B menos meio mi, zero, til, psi, B menos meio til mi, zero, e então esses são os estados que compõem o setor de massa zero da minha teoria. Ok? Beleza. Então agora vem a primeira divisão, a primeira classificação, que é com relação a isso aqui. Né? Vou ter um mais menos aí, né? Então vamos lá. Então agora vem a minha primeira
classificação das teorias. O que vai acontecer? O vácuo, vocês lembram que como é que se diz? Na corda aberta, né, que eu fiz hoje de manhã, para ter lá a supersimetria bonitinha, né, igualar os graus de liberdade bosônico e fermiônico, eu tinha que exigir não só que o cara fosse um alto estado de alto valor 1, né, daquele menos 1 FR, né, como eu colocava o quê? Que o gama 11 no cara era igual ao cara, né, ou seja, ele é alto estado com alto valor 1 do gama 11. Né. Aqui eu tenho o quê? E é o setor de Ramon, né, obviamente que é o FEC. Aqui eu tenho dois, eu tenho um de um lado e do outro. Né. Isso agora me dá uma arbitrariedade, né? Uma arbitrariedade do sentido. Agora, eu posso escolher a seguinte coisa. Eu posso ter, né? Eu posso ter ou seja, eu posso ter o vácuo dos dois lados, né? Eu posso ter o vácuo dos dois lados no setor de Ramon, né? Bom, obviamente que a escolha que eu fizer lá também vai valer aqui, né? Obviamente, né? A escolha que eu fizer lá também vai entrar aqui. Vamos olhar para cá. Eu posso ter, olhando o setor de Ramon só, eu posso ter os dois setores com alto valor 1 por gama 11, ou posso ter os setores com sinal trocado, né? O que eu quero dizer com isso? Eu posso ter os dois com o mesmo sinal, né? Ou um sinal oposto do outro. Ou seja, eu vou escrever aqui, né? Tá? Então eu posso ter os dois com o mesmo sinal do alto valor por gama 11. No caso ali eu escolhi positivo, mas poderia escolher os dois negativos. No fundo nada mesmo. O que vai importar para nós aqui é o sinal relativo. A gente vai ver que o que vai importar é o sinal relativo. Como importa o sinal relativo, eu escolho positivo. Tá? Então os dois são positivos. Ou os caras têm sinal trocado. Né? Aí tanto faz como vocês escolhem, né? Mas aqui também escolheu esse positivo e esse negativo. Se eu escolher isso aqui, nós caímos no que nós chamamos de teoria tipo 2B. Então, quando você fala que você tem uma teoria de corda tipo 2B, você está falando de uma teoria de corda fechada, onde a quiralidade do vácuo, dos dois vácuos do setor de Ramon é a mesma. Okay? E se você escolhe os caras com sinal trocado, ou seja, com quiralidade trocada, nós chamamos essa teoria de tipo 2A. Tá? Então aqui os nomes que vocês veem lá, tipo 2A e tipo 2B, vem daí. Ok? Então a primeira coisa, as teorias tipo 2A e tipo 2B são teorias de corda fechada. Tá? Sem corda aberta. Ok? Uma teoria de corda fechada. Os meus dois vácuos têm a mesma quiralidade, portanto é uma teoria quiral. Da origem teoria quiral. E a tipo 2A é aquela em que os dois vácuos, né, o vácuo dos dois setores, tem quiralidades diferentes, portanto essa teoria não quiral. Ok? Beleza. Então, aí começa a primeira, aparecem as duas primeiras teorias. Então, agora, de posse desse fato, agora vamos ver, né, qual é o espectro bonitinho aí, né, dessas duas teorias. Okay? O que eu encontro na tipo 2A e o que eu encontro na tipo 2B. Okay? Bom, vamos lá. Aí eu vou usar, né, isso aí é papo lá de teoria de grupo, mas a gente vai usar só o resultado. Eu estou falando o quê? De D igual a 10. Né?
eu estou em D igual a 10. Então, quando eu falo em D igual a 10, no setor de massa zero, tá? Como eu estou falando no setor de massa zero, né? Partículas sem massa, nós sabemos que isso são representações, né? Os campos, né, que representam partículas sem massa, nós sabemos que são representações irredutíveis, né? Fornecem representações irredutíveis do grupo de Lorentz, né? Do S, né, com little group SO_D-2. Né? Então eu vou procurar por representações irredutíveis, né, do SO8. Ok? Beleza. 8 dimensionais, né? Porque aquela história, tudo bem, eu estou falando de. Vamos lá. Eu estou com Mi, né? Mi, lá aqui, né? Estou com Mi e tal. Mas no fundo, se eu fizesse no Lightcom, né, nós íamos ver que, obviamente, eu tenho que eliminar os caras de norma negativa, então, no fundo, o que vai me interessar são os transversais. São os 8 transversais. Né? Então, eu quero representações do SO8, 8 dimensionais. Né? Eu tenho 8 direções transversais aí. Então, eu quero representações 8 dimensionais. Então, eu vou olhar aí, né, para representações. Oito dimensionais. Essas representações, né, já foram feitas aí. Elas são divididas, essas representações, elas são divididas em três. Eu tenho três representações 8 dimensionais. Eu tenho a representação vetorial, tá? E tenho duas representações espinoriais, que a gente chama aqui de C ou S. C ou S depende da quiralidade dela. Okay? Se é quiral ou não quiral, tá? Então eu tenho três representações, uma representação vetorial e duas espinoriais de 8 dimensionais, são representações 8 dimensionais de SO8. Ok? Então o que eu vou olhar é como esses caras, né? Aliás, esses caras, né? Eu já resumi aqui, como eles se encaixam nessas representações. E daí, sabendo como eles se encaixam nessas representações, eu vou saber qual é o conteúdo de partículas que eu tenho dentro. Ok? Então vamos lá. Bom, aí tem outras regrinhas aí que nós vamos usar, né? Que é o seguinte: essas representações satisfazem algumas regrinhas. Por exemplo, o produto vetorial de duas representações vetoriais, tá? Elas se decompõem numa soma direta dessa forma. Né? Uma representação vetorial 8-dimensional e uma 56, né? 56. Okay? E a outra, beleza, 8i com 8j. Se eu fizer 8i, né? Aliás, desculpa, aqui não é só vetorial não. Eu estou falando de todas, né? Anotação de todas. I e j pode ser qualquer uma daquelas ali. Se for i com i, eu vou ter uma soma direta desse tipo. Uma identidade, uma 28 e uma 35. Tá? Então, se eu tiver produto vetorial de duas repetidas, né? V com V, C com C, S com S, eu vou ter isso. Se eu tiver V com S, V com C, né? Eu vou ter isso aqui. Ok? Beleza. Então, usando essas regrinhas aí, vamos ver o que sai daqueles estados ali. Né? Quem são esses caras? Aí vai ter que olhar agora, né, para tipo 2A e para tipo 2B separadamente. Vamos começar pela tipo 2A. A tipo 2A são os caras que têm quiralidades diferentes, né, nos dois setores. O setor e o setor tio têm quiralidades diferentes. Bom, então, no nível Schwarz, eu vou ter P menos meio zero e
Aqui eu já estou botando componente transversal, tá? A gente sabe que vai ficar no final das contas. Produto tensorial, e aqui também está implícito K. Então, P tio J, meio, 0 tio. Mas isso é um produto vetorial. Isso aqui, né, é o produto tensorial de uma representação 8V com uma representação 8V. Né? São representações vetoriais. Né? Então, eu tenho um produto tensorial de uma 8V com uma 8V. Né? Uma 8V com uma 8V vai me dar 1 mais 28 mais 35. Quem são esses caras? Aí que a coisa fica legal. Esse cara é um escalar. Esse cara é uma dois-forma. E esse cara é um tensor simétrico sem traço. Em 10 dimensões. Quem são esses caras? A mesma coisa que eu tinha na teoria bosônica. É o Dillon, Calvi-Ramon e o Graves. Weierstrass-Ramon agora. Weierstrass-Ramon eu tenho B menos meio I no zero, tensor citil. Então esse é um produto tensorial de uma 8V com uma 8 aí, bom, aí vai o né? Vai o de freguês, que é 8S. Vamos dizer que é o S. Ok? Bom, uma 8V com uma 8S, 8V com 8S vai dar o quê? 8C mais 56C. Okay? Quem são esses caras? Né? São dois férmions, okay? Que ele chama aí de lambda e chi, que são os dilatino e o gravitino. E o Ramon-Lewis-Schwarz, né? Isso, Ramon-Lewis-Schwarz. É o próximo aí. Então, Ramon-Lewis-Schwarz vai ser o psi, né? Vezes o menos zero. Aí veja bem, eu estou no tipo 2A. Tipo 2A, os dois lados têm quiralidades diferentes, né? Então, se eu escolher esse lado aqui com S, o outro lado é C. Né? Então, isso aqui é um 8C, produto tensorial com 8V. Então, isso vai me dar um 8S. Vou botar aqui um pouquinho mais para cá. Né? Então, isso vai me dar um 8S e mais um 56S. De novo, eu tenho um dilatino e um gravitino. E por fim, Ramon. Ramon, o vácuo é psi, quer dizer, o vácuo estado é psi-psitil. Então, eu escolhi esse aqui como S, né? Então, vai ser 8C, produto tensorial, com 8S. É isso? Isso. Então, isso vai dar 8V mais 56V. Aí você vê que esse cara aqui é uma forma.
E esse cara aqui é uma 3 forma. Para uma teoria tipo 2A, o espectro é esse daí. Okay? Que é o espectro da supergravidade. N igual a 2, D igual a 10. Então esse espectro aqui, né, que é o espectro de massa zero, eu tenho dílaton, cabo Ramon, gráfico, 2 gelatinos, 2 gelatinos, uma forma, uma 3 formas. Esse é o conteúdo de uma teoria de supergravidade. Né? D igual a 10, né? N igual a 2. Obviamente que essa teoria de supergravidade, né? N igual a 2 e D igual a 10, com esse conteúdo é chamada de supergravidade tipo 2A. Tá? Você tem, em D igual a 10, você tem gravidade, supergravidade tipo 2A e tipo 2B. Justamente inspirado nesse negócio aqui. Tá? Então essa é uma teoria. Então, no espaço-tempo, no setor de massa zero, escreve isso aqui. Esse uniforme e o 3 formas não tem nome, não? Não, em geral não. A gente chama, um forma, 3 formas. Não tem nada de um nome especial. E a tipo 2B? Né? A tipo 2B... A análise é parecida, obviamente, só que agora os dois setores, os dois vácuos aí os dois setores, né, eles vão ter a mesma lateralidade agora. Aí você que escolhe os 28C, os 28S aí. Então qual é o espectro do tipo 2B? Então eu tenho de novo, né? Schwarz. Novamente, né? B menos meio zero, Mi, B menos meio, Mi, tio, zero. Isso novamente é uma 8V, né? Ou I, né? É uma 8V, tensor 8V, então isso portanto me dá um 1 mais 28 mais 35, que de novo é o Φ, o cálculo Ramon e o gráfico. Nível Schwarz Ramon então isso vai ser um 8V, aí pode escolher, vamos escolher 8S, né, como faz, então isso vai ser um 8C mais 56C. Então novamente eu gelatino e grafitino novamente. Né? Ramon Neves Schwarz. Então, esse cara é um 8S, porque os dois agora têm a mesma quiralidade, né, com uma 8V. Então, vamos dar de novo 8C mais 56C, novamente gelatina e gravitina. E a Ramon, que vai ser Psi-tio, e agora vai ter, né, uma diferença aqui. Esse é o 8S, o outro também é o 8S, tipo 2D, né? Nós vamos dar 1 mais 28 mais 35, né? E agora isso aqui é uma zero forma, que em geral chama de filhinho,
para não confundir com dilaton, né? Vamos ser uma zero forma. Esse cara aqui é uma 2 forma, também chama de B', né? Para não confundir com o Carl Ramon. E esse aqui é uma 4 forma. Em geral chama de D cruz, D+, né? IJKL é uma 4 forma de self-cruz. Então esse conteúdo aqui continua sendo uma N igual a 2, supergravidade, em D igual a 10. Só que com outro conteúdo, né? Então um outro tipo, também é uma teoria de supergravidade possível em D igual a 10, com N igual a 2. Chamada, né, o nome 2P. Esse tipo 2A e tipo 2B, os dois caem no modelo padrão? Não, aqui cai no modelo padrão, porque o modelo padrão você tem que ter corda aberta, né? Ah, sim. Porque você tem borda virada e aquelas coisas. Então o modelo padrão você tem que cair, você cai, na verdade o que vai cair no modelo padrão é heterótipo. Quer dizer, aqui você até tem uma forma em algum lugar, né? Na tipo 2A, né? Mas a que vai cair no modelo padrão é heterótipo. Oi? Forma teoria aí. Supostamente. Na verdade, onde a tipo 2B é muito utilizada é em modelos cosmológicos, né? Porque você usa muito. Bom, tem tipo 2B e tipo 2A, né? Eu não sei porque, assim, eu não sou da área, não sei porque escolhe-se mais a tipo 2B. Né? Eu acho que é por questões de. Acho que eu sei porque sim, porque tem aquela zero forma lá, né? A questão é a seguinte, a tipo 2B é muito usada para modelos cosmológicos. Okay? Você tem modelos aí de essa coisa de tanto compactificação como evolução, né? Em geral você usa tipo 2B. Porque é uma teoria de supergravidade, né? Então, agora eu acho que, eu vou chutar aqui, mas eu acho que se eu não estou muito enganado, você usa tipo 2B porque você tem, primeiro que você mais consegue fazer a coisa com maior controle, né? E também porque você tem um filinha que você pode tentar usar como candidato ao Inflaton, né? Por exemplo. Então tem certas coisas. Tá mais. E para o modelo padrão você usa mais heterótica, ou agora está sendo usado muito também uma tal de F-Theory, né, que são limites da M-Theory, né, em determinados regimes. Que aí a ideia do VAFA, né? Então, ainda, isso é uma ideia muito nova não, mas ainda tem saído alguns artigos com essa F-Theory, né, justamente para chegar no modelo padrão, né, e extensões do modelo padrão. Beleza. Então, falar das outras, né? Eu tenho mais 3 tipos, né? Eu agora tenho a chamada tipo 1, né? A tipo 1 é a da corda aberta. Então, a gente vai olhar para ela aí mais rapidinho, né? E eu vou falar um pouquinho mais da heterótica, que é interessante. É tipo 1, só analisar lá o espectro, que não é muito, né? A gente mostrou lá que a teoria aberta, né? Ela dava o quê? Ela dava um bóson vetorial, né? E mais um ferro, né? Era super N-News, né? A gente viu lá
na aula de manhã. Então, a teoria com quadro, isso aqui são teorias de tipo dualidade, tipo 2B, portanto, são teorias de corda fechada. Teoria de corda aberta é a tipo 1. Chama-se tipo 1. Então, a tipo 1 ela é uma teoria de corda aberta. Só que tem um problema, né? Quer dizer, tem um problema. Eu já argumentei, né? Já argumentaram, né? Eu não tenho como ter uma, eu tenho como ter uma teoria somente de corda fechada, mas eu não tenho como ter uma teoria somente de corda aberta, tá? Senão eu vou ter inconsistência na minha teoria quântica. Um exemplo disso é que se você olhar para amplitudes de corda aberta, você vai ter lá dentro polos, né, correspondentes às massas do espectro de corda fechada. Então, não tem como eu considerar só corda aberta e ter uma teoria consistente do ponto de vista quântico. Então, a tipo 1 ela tem que ser uma teoria de corda aberta e fechada. Tá? Então, eu tenho mais aqui. É mais corda fechada. Okay? Né? E ela é uma teoria n igual a 1. Né? O que você sai é uma teoria de superlimites n igual a 1, como eu mostrei hoje de manhã. Né? Eu tinha o AMI e o Psi. Né? Seu espectro é n igual a 1. Né? Então você tem uma teoria n igual a 1, né? D igual a 10. Né? Só que você não tem só super N mils. Né? Você tem mais coisas. Então, você tem um setor de gate, que é o AMI A, mais o gluíno, e você tem um setor de gravidade que é o dílato, um B', né, para não confundir, né, um G mini, um dilatino e o gravitino. Esse é o conteúdo. Né? Então eu tenho um super N aqui, né? E uma supergravidade aqui. Então, bom, é isso aí, né? Então isso aqui é uma teoria. Então a minha teoria tipo 1 é uma teoria de D igual a 10, N igual a 1, super N mais supergravidade. Tá? O grupo, né? Aí é aquela história, não vou entrar em detalhe, mas o grupo, isso é uma outra coisa interessante na teoria de corda, né? Em geral, em Yang-Mills, você pode escolher o grupo, né? De acordo lá com o que você queira lá. Né? Aqui eu não posso. Né? Você consegue mostrar, né? Foi mostrado aí, que a única maneira de eu não ter anomalias, né? Então, se eu não quero ter anomalia de minha teoria espaço-temporal, o único grupo que eu posso usar é o SO32. Ou seja, isso é mais uma arbitrariedade que a minha teoria de cordas fixa. Na teoria de campo, eu posso montar a teoria com qualquer grupo que eu queira. Por que o modelo padrão é SO3 para SO2 para 1? Ninguém sabe, é porque funciona. Não tem nenhum lugar que você tira que um grupo do modelo padrão tem que ser SO3 para SO2 para 1. É porque com esse grupo você consegue mapear o que está na natureza aí. Você vê. Daqui não tem papo. A teoria determina que se ela tiver que ser quanticamente coerente, né, eu tenho que usar o SO32. Então isso é mais digamos assim, uma coisa interessante na teoria de cordas, né? Que mais uma coisa que ela não deixa para você arbitrária. Ela te fixa. Bom, e agora vamos dar uma olhada nas outras duas que faltam.
né? Na verdade são duas, nenhuma, mas são duas. Né? São as teorias heteróticas. É daqui que vai falar. Teoria heterótica. Na verdade são duas. Bom, esse nome, né, vem justamente que eu vou fazer o seguinte. Eu tinha, né, a minha... Quando eu comecei esse papo, né, de supercorda, né, qual era a coisa? Eu acrescentei os férmions. Né? Então eu tinha o x-mi e tinha os férmions psi-mi. Né? E aí eu via que eu precisava de uma simetria a mais, né, para eliminar lá os meus pontos que uma teoria unitária não tinha. A simetria a mais era a supersimetria. Né? Só que o que eu vejo é o seguinte, eu não preciso considerar a supersimetria com os dois psis. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma liberdade que eu posso considerar, por exemplo, uma ação desse tipo aqui. Vocês lembram que meus férmions são dois componentes, né? Psi mais e psi menos. Eu introduzo uma diferença, vamos colocar assim, entre as componentes menos e as componentes mais. Então o que acontece? Eu ponho caras a mais aqui, de certa maneira, do ponto de vista do espaço-tempo. Né? Porque o meu férmion não modifica, ele tinha uma componente menos e uma componente mais. Agora, do ponto de vista do espaço-tempo, eu peguei a minha componente menos com mi, né? Que vai ser o parceiro supersimétrico do meu x-mi. E a componente mais eu peguei com A aqui, que vai de 1 até n, até onde eu quiser. Okay. Então, o psi-mi e o lambda A, né? São espinores Majorana vai. Okay. Onde, muito bem. Vamos lá. Esses caras são, do ponto de vista do mi, né, são vedores, né? Do ponto de vista do mi, né, do espaço-tempo. Né? Esses caras são singletes, né, de Lorentz. Ok? Está lá. Okay. Mas eles podem carregar o quê? Números quânticos internos aí. Mas do ponto de vista de Lorentz, os caras são singletes. Agora, eu reduzo a minha supersimetria de 2 para 1. Porque metade das componentes eu botei de um lado e metade eu fiz supersimétrica, né? Aquela história. Essa metade aqui é supersimétrica, né? Vamos colocar assim, né? Eu peguei a menos aqui. Esse lado aqui não tem nada. Então, eu quebrei as minhas duas componentes fermiônicas. Uma eu joguei aqui, que vai ser supersimétrica, e a outra eu joguei aqui. Então eu não tenho mais n igual a 2, mas eu tenho n igual a 1 agora. Tá? Então agora é n igual a 1. Eu vou ter uma teoria daí que sai daí que é n igual a 1. Okay? Então eu vou ter, vamos lá, essa minha n igual a 1 subir,
né, ela tem as transformações, né, no menos. Você lembra que antes era psi, né? No início lá, eu transformava o x em psi. Aqui eu estou transformando o psi menos só. Só uma componente do meu psi entra no jogo. E o meu delta psi menos vai no epsilon d menos do x'. Onde o meu epsilon só tem integralidade positiva, né? Eu estou agora com o psi, né, quiral, né? Eu estou com uma componente do psi, é quiral, né? Então eu estou com um cara só 0,5, vamos entre A, né? Vou colocar assim. Tá? Meio zero, a componente meio zero e coisa por 4. Então, né, eu tenho uma quiralidade só aqui. Então agora eu tenho o quê? O meu setor, vamos lá. Então o que aconteceu, né? Eu dividi as componentes dos meus fêmeos aqui. No setor menos, ok? No setor, vamos chamar de setor menos, né? Que é o setor onde está o meu psi menos, que é esse cara aqui. Eu tenho o quê? Eu tenho a mesma coisa que eu tinha antes, concorda? Basicamente é a mesma coisa que eu tinha antes, né? Então eu tinha os alfas, né? E eu posso escolher o meu psi menos como sendo periódico ou antiperiódico. Não é isso? Desse lado de cá, eu também posso considerar periódico ou antiperiódico. Mas os caras estão separados, né? Ok? Meio que separados. Então, vamos lá. Então eu tenho o setor mais e o setor menos. Ok? Deixa eu apagar isso. Então, no setor, eu vou chamar de setor menos, né? O setor do x' e do psi menos, ok? Então, esse setor menos, ele tem a mesma coisa que antes, ele tem o alfa n mi e ele tem, aí vai depender, ele pode ter um br mi ou um bn mi, dependendo se eu escolho, vamos dizer assim, dependendo se eu escolho o nível Schwarz ou Ramon. Né? Mesma coisa de antes. Posso escolher direcionando na mão. O setor mais, né? O setor mais, eu tenho os lambda lá que eu posso escolher. Então eu vou ter o alfa til, o que eu vou chamar de setor mais é o alfa til. Né? Isso é uma teoria fechada, tá? Então o que acontece? Eu vou ter o alfa til, né? E vou ter aí é aquela história. Agora, bom, isso é nomenclatura, né? Não vai chamar mais de nível histórico a mão, vai chamar periódico ou periódico. Então, eu posso ter um lambda RA ou um lambda NA, onde esse cara é o antiperiódico, né? E esse cara é o periódico. Okay? Então, no meu setor menos, o setor esquerdo, como queiram chamar, né? Eu tenho o alfa e o B, ou o alfa e o D, depende do que eu escolher. E no meu setor mais eu tenho o alfa til e o lambda periódico, né? Ou o lambda antiperiódico. Tá? Então, obviamente, escrevendo essa expressão para o lambda, né? Por exemplo, meu lambda A mais de tal sigma, ele vai ser somatório em R, pertencente entre os semi-inteiros, né, se ele for antiperiódico, né, que é o lambda RA, elevado a menos 2 e R tal mais C. Né? E se ele for antiperiódico? E se ele for periódico? Opa, perdão.
sempre vai ter esse peso inteiro. Tá? Mesma coisa que o outro, só que eu chamo de periódico de periódico. Mas a decomposição. Então, se eu escolher o cara antiperiódico, os meus componentes são lambda R, onde o R é semi-inteiro. Se eu escolher o cara periódico, vão ser lambda N, meus modos de oscilação dos operadores lá vão ser lambda N com N inteiro. Então agora, de novo, eu tenho 4 setores na minha teoria. Então, de novo, eu vou ter 4 setores na minha teoria. Que setores são esses? Neveu-Schwarz, periódico. Neveu-Schwarz, antiperiódico. Ramon, periódico. Ramon, antiperiódico. Ok? E aí vai ter que olhar aí para os setores, né? Então, bom, aí a lógica é a mesma e tal, né? Então vamos passar mais rápido. Bom, então em cada setor desse eu vou ter o L0, né? Vou ter os LN, vou ter os caras lá e vou ter os A's, né? Que vem lá do L0. Então, o A Neveu-Schwarz é meio, a gente já sabe. O A Ramon é 0, como nós já sabemos. O A do antiperiódico é 1, perdão. E o A do periódico é menos 1. Aquelas constantes de ordenamento. Então, quais são os modos que eu tenho? São esses aqui, né? Então, aqui eu tenho menos meio, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho menos 1 nas minhas constantes de ordenamento. Ó. Agora eu vou tentar escrever as minhas relações. Então eu vou escrever aquelas relações lá dos vínculos, né? De cada setor e tal. Vou escrever, na verdade, são os vínculos, né? É só a parte do on-shell para a gente estudar o espectro. Okay? Então, eu tenho no setor Neveu-Schwarz periódico, eu tenho as seguintes equações, né? L0 mais L0 til mais meio φ igual a 0, e tenho L0 menos L0 til menos 3 meios φ igual a 0. Então, esses são a condição do mesh shell e o vínculo. Tá? Então, Neveu-Schwarz antiperiódico agora, eu vou ter L0 mais L0 til menos 3 meios de φ igual a 0 e L0 menos L0 til mais meio igual a 0. Ramon periódico. Eu vou ter L0 mais L0 til mais 1 igual a 0. Eu vou ter L0 menos L0 til menos 1 igual a 0. E por fim, Ramon antiperiódico, que vai ser L0 mais L0 til menos 1 igual a 0 e o L0 menos o L0 til mais 1 φ
a zero. Então é isso aí que eu vou usar para determinar o meu espectro. Né? Quando eu só escrevi, obviamente, a condição do mesh shell, né? E aquele level matching, né? Em geral, a condição. Bom, o L0, obviamente, ele é escrito mais ou menos da mesma maneira, né? Ele é o m menos m quadrado sobre 4 mais n Neville-Schwarz, n Ramon. E no setor til, ele é escrito, né, como menos m ao quadrado sobre 4 mais n periódico til, n antiperiódico til. Agora, quem é? Bom, é aquela história, né? Essa estrutura, por exemplo, eu vou escrever aqui para 2 só, e os 4, né? Vamos lá. O n Neville-Schwarz, né, é aquela história, é um somatório de n igual a 1 até infinito, alfa menos n, alfa n, né? E mais aqui eu tenho um somatório de r igual a meio até infinito, do r, b menos r, br. Quem vai ser o Ramon? Né? A mesma coisa, exceto que aqui eu vou ter um somatório em n de 1 até infinito do n d menos n dn. Quem vai ser o n periódico, né? O antiperiódico, como que, né? Então, vamos lá, o n antiperiódico ele vai ser, vamos lá, bom, vou escrever o primeiro, né? N igual a 1 até infinito, do alfa menos n til, alfa n til, ok? Mais a soma em r de meio até infinito do r, lambda r, perdão, lambda menos r, né? Lambda r. E quem vai ser o n til periódico? A mesma coisa, menos, né? Okay. E aí é começar a trabalhar, né? Então, beleza. Aí o trabalho é o quê? É olhar para cada setor deste e brincar aí, né? Um N, né? Ver os autovalores de N, etc. E tal. Se eu olhar como sempre um setor sem massa, então, por exemplo, né, vamos olhar para o periódico, né? Eu não tenho como ter um cara de massa zero no periódico, né? Esse aqui, né, no nosso periódico. Não tem como, porque quando eu somar os caras aqui, ou eu vou ter meio, ou eu vou ter, né? Não tem como ter um cara negativo aqui. E nem nesse maluquinho aqui. Não tem como ter um cara, quer dizer, não tem como ter um cara negativo aqui que suprime um cara lá que tem massa zero. Então, os caras com massa zero, tá? Então, setor, vamos colocar assim, né? De massa quadrada zero, ele vai estar no Neville-Schwarz antiperiódico e no Ramon antiperiódico. Então, vamos olhar só para esses caras. Okay? Então, no Neville-Schwarz antiperiódico, né, eu vou ter o quê? Eu vou ter estou olhando só para massa zero, né? Eu vejo que esse cara é um cara assim, né? Mi aplicado no zero, produto tensorial com alfa til mi menos 1
0 mais lambda menos meio A lambda menos meio B 0 tio. Não, tá, isso não. É o 0 tio, tá, beleza. 0 tio é antiperiódico, realmente, né? Então esse cara aí, né, ele é um 8V. Novamente eu vou usar representações, né, do SO8. Então esse cara é um 8V, né, produto vetorial com um 8V também, soma direta com esse cara aqui. Esse cara aqui, bom, vamos lá. Bom, de novo, né? Esqueci de mencionar um fato aqui. Vamos lá. Eu tenho esses caras A e B, né? Ou seja, esses caras, essas minhas componentes, né? Lambda, os lambda mais, né? Eles têm um índice A. O índice A, na verdade, é o quê? Eu posso colocar esses caras em um múltipleto, né? Então, eu posso dizer que esses caras, né? Eu posso escolher que esses caras se transformem por um grupo A, né? Eles formam um múltipleto de um grupo, né? Uma representação de um determinado grupo. E aí, novamente, né? Eu tenho a teoria de cordas, na verdade, se eu quero que ela seja livre de anomalias, né? Eu vou até colocar aqui um buraquinho aqui. Né? Se eu quero de novo, né, que ela não tenha anomalia, a teoria de cordas de novo, né, a heterótica, né, de novo eu restringo a escolha dos meus grupos, onde eu vou botar os meus lambda A. Nesse caso aqui eu não restringo a 1, mas eu restringo a 2. Tá bom, né? É o SO32, ok? E o outro é o E8 cross E8. Só esses dois grupos de H eu consigo colocar, né? Sem estragar, né, a consistência quântica da minha teoria. Então, por exemplo, se eu considero o SO32, tá? Esse cara aqui é uma representação 32 por 32, né? Então, ele é 32 por 32, né? Antissimétrico. Então isso aqui me dá, bom, aí é aquela história, isso é coisa de grupo, né? Então isso aqui vai me dar 8V com 8V, que vai me dar o 1, mais o 28, mais o 35. E aí eu vou ter o 8V com esse maluco aqui, né? Isso vai me dar o 8V, soma direta com a representação adjunta, tá? Do SO32. Okay? Então esse cara aqui, novamente, é um Φ, Bmini, Gmini, e aqui eu tenho o bóson de gauge, okay? Que é a representação justamente vetorial, né, com a adjunta do SO32. Okay? Então ali está o meu bóson de gauge. Então eu tenho Dilaton, Caul-Ramon, Graviton mais o bóson de gauge. Então eu tenho a questão do modelo padrão, né? Eu tenho gravitação e mais o meu bóson de gauge lá. Ok? E o outro setor? O outro setor é o Ramon, né, antiperiódico. Então, o cara sem massa desse aí é Psi, que é o vácuo lá do Ramon, produto tensorial com o alfa menos 1 tio Mi 0, né, e também eu tenho de novo, né, ok? Ah, tá, desculpa, tem um tio aqui também. É por isso que eu coloquei aqui nas minhas notas antiperiódicas aqui, porque é o vácuo do outro setor. Né? Vou botar um Azinho para dizer que é o vácuo do outro setor. Porque os dois são tio, né? Não pode confundir. Okay? Então esse cara é um 8, por exemplo, né? Um 8C, produto tensorial com um 8V,
de novo, né? Mais 32. Representação antissimétrica do 32 para 32. Isso aí é o que? Né? 8C com 8V dá 8S mais 56S. E soma direta com o 8C produto tensorial com uma representação 496 desse cara aí. Esse cara aqui é o gueidino daquele maluco ali, né? E esse cara aqui é o dilatino e o gravitino, como antes, né? Moral da história: se eu pego então a minha teoria heterótica, né, eu tenho portanto, moral da história, eu tenho supergravidade e superiorismo. Então eu tenho, o que eu vou ter então? Eu vou ter supergravidade mais super N mil, né? Desculpa, N igual a 1, né? Com que grupo? SO32. É o grupo meu super N mil aí, é o SO32. Okay? D igual a 10, né? D igual a 10. E qual é a outra possibilidade? Bom, a outra possibilidade, eu não botei aqui, mas a outra possibilidade é aquela que eu falei, é o I8 bronzeate, né? Então a outra possibilidade é exatamente, bom, no fundo vai me dar o quê? Vai me dar N igual a 1, supergravidade, mais super N mil, com um grupo de gauge, e 8 cross 8, né? N igual a 1 lá, D igual a 0. Algumas vezes, bom, essas duas são teorias heteróticas, né? Heterótica é só 32 e heterótica é 8 cross 8. Às vezes também chamadas de heterótica O, vocês encontram essa nomenclatura, né? E heterótica é. Então a moral da história, né, é o seguinte. Eu tenho 5 teorias, né, consistentes. Teorias consistentes, né? É a tipo 2A, né? Eu tenho a tipo 2B, eu tenho a tipo 1, tenho a heterótica O e tenho a heterótica E. Então, nessas duas, né? Essa aqui eu tenho todas em D igual a 10, né? Essa eu tenho N igual a 2, supergravidade N igual a 2, né? Tipo 2A, supergravidade N igual a 2, tipo 2B, supergravidade mais super N mil, SO32, N igual a 1, né? Supergravidade mais super N mil é 8, N igual a 1, supergravidade mais super N mil é SO32, N igual a 1. Então, é aquela história, eu tenho 5 teorias consistentes. Essa é a fusão delas é a N-teoria. Calma, vou chegar lá. Então a questão é a seguinte, então, como nós sabemos, né, daquele papo que a gente teve muito, né, obviamente foi muito, né, vou colocar assim, né, heurístico, né, mas aquele papo que a gente teve, que na verdade, o que eu tinha, né, vocês lembram, né,
eu tinha na verdade o quê? Essas coisas não eram na verdade teorias diferentes, mas eram na verdade backgrounds diferentes. Eu lembro que a gente teve essa coisa, né? Na verdade eu tinha o quê? Esses caras correspondem na verdade ao quê? A vácua diferentes, né? Com outras palavras, backgrounds diferentes, ou vácua, né? Como queiram, diferente. Então se eu tenho esses caras e eu acredito que eles, né, têm essa forte indicação que eles na verdade correspondam a vácua diferentes, né? Nada, digamos assim, mais natural, que talvez eu pense, né, que na verdade eles sejam o quê? Eles sejam limites diferentes, né, de uma teoria maior, né, ou de uma teoria que engloba isso tudo, né? Foi isso na verdade que o Witten propôs lá em 95, né, que também foi chamada de segunda revolução, né? Ele chegou e falou, é razoável, né, eu suponho que esses caras sejam diferentes de vácua, né, de uma teoria maior, que ele chamou de M-theory. Né? E aí tem aquele desenho manjado, né? Tudo em qualquer lugar tem, né? Que é o desenho da estrelinha aí, né? Vou deixar uma ponta a mais porque eu vou falar mais um negócio. Então, o que acontece? Ele supõe que eu tenho uma coisa aqui, uma teoria. Aí é aquela história, tem aquela pessoa fala, né? Ninguém sabe onde que ele tirou M. Aí é aquela história, tem gente que fala que é de mãe, né? Mada. Tem gente que fala que é do W dele invertido, né? Tem que botar W para parecer muito arrogante, tirou, botou M, né? Enfim, de Matrix, enfim, né? Ninguém sabe onde ele tirou M, né? Tem um monte de um mito, ele deve saber de onde ele tirou, né? A gente sempre escuta essas piadas aí que ninguém sabe onde ele tirou M. Mas enfim, essa teoria ninguém conhece até hoje. Em forma final, ninguém conhece até hoje. A gente conhece os limites dela, né? O que reforça a ideia de que ela realmente possa existir? É algo que a gente não vai ver nesse curso aqui, né? Que seria um assunto que concorda as duas. Né? Que você tem dualidade, você ao longo do tempo você encontra, as pessoas encontraram, né? Dualidades entre essas teorias. Então essas diversas teorias aqui, né, elas estão ligadas por uma rede de dualidades, né? Por exemplo, o que conecta tipo 2A com tipo 2B é uma dualidade que nós vamos ver aqui, né, nas próximas aulas aí, que é a dualidade T. Eu não vou mostrar exatamente como conectar as duas, porque tem que levar em conta como quantificação, tem que... Já vou sair que mandaram a mensagem que vão fechar a ponte. Vai lá. Sem graça. Então o que acontece? Por exemplo, a dualidade T conecta as duas. Né? E tem outra aí, tem dualidade S, tem dualidade U, né? Mas a moral da história é o seguinte, uma visão que reforça essa ideia da M-theory é o fato que eu tenho dualidades conectando. Então eu posso partir de qualquer uma delas e chegar em outra via essa rede de dualidade. Na verdade, essa dualidade no sentido, elas descrevem a mesma coisa, mas em limites diferentes. Né? Okay? Por exemplo, essa S duality é uma teoria, a dualidade do tipo fraca-forte. Né? Então, de um lado é fraco, do outro é forte e vice-versa. E o cara descobriu ainda mais um cara que entraria, né? Aí o item, na verdade, foi essa a coisa, né? Ele descobriu também mais um que poderia entrar nesse negócio aí. Porque ele descobriu uma outra teoria que é dual a tipo 2A, que é a supergravidade em D igual a 11. Tá? Então, por isso que, em geral, você vê aí também uma ponta extra aí. Porque em determinados limites, né, a supergravidade em D igual a 11, né, em determinado limite, ela cai exatamente no tipo 2A. Okay? Então você acredita que essa supergravidade D igual a 11 também seja uma ponta aí dessa estrelinha aí. Okay? Tá? Mas então, essa M-theory, no final das contas, até hoje não tem uma formulação fechada. Né? Você só conhece limites, né, dessa suposta teoria. Né? Dentre eles, esse daí. Né? Esse daí que a gente viu aqui. Então, ainda estamos aí, né, vendo se existe ou não existe. Então, sai daí. Acredita que sim, por conta desse monte de dualidades aí, esse monte de
equivalência entre aspas, dualidade, normalmente. Okay? Então essas são as 5 teorias aí consistentes, né, com supersimetria. Eu preciso da supersimetria para que ela seja consistente. Tanto do ponto de vista da worldsheet, quanto do ponto de vista do espaço-tempo. Okay? E aí, como ele perguntou, mas ele acabou saindo, né? O modelo padrão está na heterótica E. Não está não. Está na E. Porque eu tenho que conseguir o quê? Eu tenho que cair no limite onde a minha representação adjunta no meu grupo tem que dar justamente o conteúdo dos bósons de Gauge, né? No modelo padrão. Primeiro que eu tenho que quebrar o grupo, né? Até ele chegar no S3 para o S2 para o zoom 1. Né? Esse é o grupo modelo padrão. Então, de alguma maneira, eu tenho que quebrar esse cara aqui, né? E o E8, o cross E8 é o que contém a representação adjunta necessária lá para cair no S3 para o S2 para o zoom 1 dos meus bósons de Gauge lá, do Blue, W+, W-, né? Z e fora. Você sabe que as simetrias em inteiro são tipo mais simétrica que a supersimetria. Sabe? Você não conhece a teoria. A esse nível, né? Lagrangiano da hemisfera. O objetivo último é esse, né? Qual é a ação desse troço, né? Mas... Putz, o cara pegou aí, porque o cara aqui tá falando hipersimetria, o cara eu sou fã da simetria, né? Tem a super, tem a ultra, né? A hipersimetria. Na verdade, a hipersimetria é tudo equivalente a tudo, né, cara? A árvore e eu, um desafio da supersimetria para mim foi esse, cara. Eu nunca gostei do fato de que você tenha 2 classes de partículas na natureza. Bóson e Fermi. Por quê, pô? É estranho, né? Sei lá. Só a partir de certo momento, o espaço inteiro. Tá, mas certo momento você diz. É tipo diferente. Se você parte para a teoria de cordas, por exemplo, você já. Mesmo que o supersimétrico é uma simetria que você percebe em todo momento, mas já tem uma, sei lá, quando você vê a origem das duas na mesma coisa, você está vendo que elas são na mesma coisa. Não, eu não entendi o que você quer dizer. Quando você tem a origem das duas coisas, das duas partículas, tanto de férmions quanto de bósons, em cordas. Ah, não, é natural. Ah, tá, entendi. São a mesma coisa. São a mesma coisa, sim. Porque espaço tem não, apresentação dele. Já, na verdade, esse é um dos apelos que a teoria de cordas tem para mim, 1, 2. Né? Você realmente unifica as partículas no ponto de vista mais, né? É tudo corda. Você não tem várias partículas, tem uma corda que vibra de um jeito do outro. Quer dizer, módulo mecânica quântica, né? Você tem aí uma corda que vibra, né? E te dá as partículas. Né? Agora, quando eu estudei teoria de campos, não só teoria de campos, você vê lá física estatística, né? Essa história de bóson e férmio, cara, nunca vi. Por que duro? Por que não 10 tipos? Sei lá, né? Porque é muito estranho, né? Eu sou um cara que gosta de unificação, né? Sei lá, desde criancinha. Então, um apelo da supersimetria para mim foi isso. Eu acho que cacete, né? Você ter uma unificação, digamos assim, né? Entre aspas, dessas duas coisas. Isso aqui mais ainda. Porque isso aqui você tem uma unificação de bóson de férmio, ou seja, a nível de, por exemplo, tem uma unificação de todas as partículas, né? Porque a nível mais fundamental vai ser uma corda, como você falou ali. A nível fundamental é uma corda, está tudo unificado, né? E você tem uma outra unificação que é corolário dessa. Né? Matéria e interação, né? Também são unificadas, né? Dessa maneira. Porque, por algum mistério da natureza, a parte de matéria é toda fermiônica, né? Que são os quarks, neutrinos. E a parte de interação é toda bosônica, né? É o fóton, o Joule, o zero. Então, é outra coisa, né? Interessante, né? A parte de matéria fermiônica, a parte de interação bosônica. Enfim. E aí, quando você consegue juntar isso tudo, acho legal, cara.
seria a partícula de interação entre os campos de corda? Não, é corda com corda. Mas ela não tem campo? Sim, mas, mas você imagina que a sua partícula, o quantum do seu campo é a corda. Essa é a questão. Quando você tem o quantum do seu campo sendo a partícula, lá, quando você sobe de nível, você tem o quantum do seu campo é a corda. Extrapolação. Por isso que quando... Na verdade, a corda é só uma... Sei lá, se pensar dessa forma, a corda é um campo. Sim. Que a gente chama de corda só para conseguir visualizar essa coisa. Sim. Na verdade, é só... É, da maneira que a partícula, né? Um grande campo que se comporta... Que você materializa, sei lá como é que chama isso, né? Como uma partícula. Mas para toda corda tem sempre um campo associado? Ou... Deveria, né? Sim, porque não é 1 a 1. Não deveria, né? Porque em geral você associa uma partícula a um campo. Sim, não tem Então, problema. só que aqui você não tem. É aquela história, aqui você associa o fóton a um amigo. Né? Associa um elétron a um psi. Né? Aqui não tem ami, psi, não tem nada. Você associa tudo a uma corda. Acabou. A unificação é essa, você associa tudo a uma corda. Se a sua corda vibra assim, é um ami. Se vibra assado, é o Tem psi. cordas que não representam partícula. Não representam. Não, Assim como tem tem todas todas que aqui, representam tem energia, mas não partícula. Assim como tem campos que não podem representar partícula. Você está falando de energia. Você está falando de professor tônica, coisa do tipo? O que você está falando? Também assim como tem campos que não estão associados a partícula, mas sim a energia do sistema, nem tem cordas que não podem estar associadas a partículas, mas sim a certas vibrações de energia. O que você quer dizer com campos que representam vibração de energia? Não, campos que não estão associados a partículas, nem todos os campos representam partículas. Por exemplo? Só alguns. Por exemplo. Por isso que eu perguntei da corda. Mas tem campos que não representam partícula. Trata de outra parte do sistema. Eu não sei, eu não sei dizer, porque em geral. Por isso que eu estou perguntando, o que precisamente você quer dizer com isso? Por isso que eu estou perguntando, configuração solitônica, condensado, Mas o que você está falando? a interação entre cordas se daria no nível das partículas que elas produzem ou em outro nível? Bom, eu tenho que definir o que é nível, mas esse está nível de corda interagindo com corda, criação e aniquilação de corda. Criação e aniquilação de corda a partir do vácuo, que nem partícula. Já é criada, para ela sair do vácuo para ter uma energia e ela é criada como energia, ela já é criada vibrando. Sim. Ela já é criada. Sim. As interações vão gerando mudando. partículas. No fundo, você poderia pensar que à medida que ela vai interagindo, ela vai mudando o modo de vibração dela. Né? Vamos colocar assim. Então ela vai interagir, pum. Enquanto ela está livre, ela não muda. Né? Enquanto ela está livre, ela não muda o estado de vibração dela. Vamos supor que ela está livre lá e vibrando de uma maneira que ela é um amigo. Enquanto ela estiver livre sem interagir, ela vai ser amigo por resto da vida. Né? Agora, quando ela entra em interação com outra corda, a interação, obviamente, pode trocar esse estado. Né? E aí ela entra como ami e sai como, sei lá, Gemini. Essas interações já têm constante de acoplamento. Sim, é dada lá pela característica do ar. Né? Lembra? O alfa língua? Não. Aquela ação lá do lambda Ki, onde o Ki era aquele termo lá, integral em d2 do R, que dava a característica do aquilo ali é que me dá a constante de acoplamento. Já tem valor específico? Não, experimentalmente não. Cada interação deve estar associada com uma diferente ordem. Sim, sobretudo. O que você pode fazer é o seguinte, o que, primeiro para você, primeiro para você fazer esse tipo de coisa, você tem que pegar, tomar o limite de campo e cair numa interação que você mede. Beleza, seria uma possibilidade. Né?
Se não, você tem que medir um processo de corda, né? Para ter acesso a esse tipo de informação. E esse aí que não tem. Sim. Só que é uma coisa meio estranha, porque quando eu caio em teoria de campo, né, de certa maneira eu já estou vindo de lá, eu já estou caindo aqui, então eu já sei o que eu tenho que obter. Então eu medi, não é nada mais uma consequência que eu caí aqui, né? Então já é isso, né? É uma coisa meio estranha. É muito difícil ser testado porque ela é feita para aplicar, é feita para isso. É, É só aplicar nos testes que já são feitos.